Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo pela página da do nosso ministério AD Vidas com Deus, Assembleia de Deus Vidas com Deus do Brasil. Estamos diretamente de São Paulo para você nesse exato momento. São exatamente 23 horas e 10 minutos, horário de Brasília. É isso aí. Você que vai a partir de agora nos acompanhar um pouco aqui. Vou fazer uma live aqui, não vai ser, confesso para vocês que não vai ser muito longa, tá certo? Não vai demorar muito. A gente vai aqui procurar não ser cansativo aos irmãos, tá bom? A câmera tá aqui em cima, por isso que às vezes eu tô olhando para baixo, porque eu tenho que olhar pro teclado aqui, tá, irmãos? Então tem que olhar para a leitura também aqui. Mas a câmera tá aqui em cima, então ela tá no nível da minha, tá um pouco acima daqui do meu campo de visão. Às vezes você vai olhar, eu tô olhando para baixo, mas eu tô vendo aqui os comentários, tal do lado, tá bom? Eu vou estar vendo isso aqui. Então é só você mandar o seu comentário aí que você está participando agora junto comigo, né? Nessa live. Maravilha. Você que está sem sono ainda, que não chegou o sono, vamos junto comigo aqui compartilhar um pouco da palavra do Deus Altíssimo, tá bom? Deus Altíssimo nessa esse final de segunda-feira, né? Daqui a pouco entra a terça-feira, né? Então a gente estamos aqui nesse momento, nessa noite com vocês. E aí, gostaram do meu óculos? Meu óculos novo, ó. Chique, hein? Meu óculos novo, zerado, né? Maravilha. Faz 3 dias que eu ganhei, que eu fui buscar ele. Na verdade, um grande amigo meu viu a minha necessidade. Eu estava precisando de um óculos mesmo. Eu não tinha condição de fazer meu óculos, né? E Deus tocou no coração dele. E ele me ajudou, me abençoou com essa benção, né? Isso é muito bom quando você tem amigos, irmãos, de verdade. E os amigos sabem que você conhece a tua índole, conhece, né? Você sabe que você é uma pessoa do bem, é uma pessoa que realmente vive, né? A palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra breve para a nossa meditação. E você que segue aí a nossa página, essa página aqui, vem junto conosco, tá bom? Compartilha aí, né? Compartilha essa live, tá bom? Eu tenho certeza, perdão aí, que eu tô com uma tosse chata, mas a gente, né? A gente precisa compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu tô com a Bíblia aqui, irmão, por isso que eu tô com a cabeça meio baixa, tá vendo? Tô com ela aqui na mão. Então eu preciso também aqui, às vezes, baixar a cabeça para lê-la, né? Para ler a palavra aqui, tá bom? Mas eu não sei se você tá me ouvindo bem aí. Se você estiver me ouvindo bem, você dá aquele toque aí, tá bom? Maravilha! Eu acho muito interessante a gente entender algumas coisas que a Bíblia nos ensina, né? Que a gente temos que entender que o que a Bíblia diz é o que a Bíblia ela é autoridade. Ela é a autoridade máxima. Então não adianta a gente querer, né, ensinar a palavra ou querer achar que está acima da palavra. E infelizmente hoje em dia estamos vendo um evangelho onde as pessoas se acham acima da palavra. Então elas querem colocar-se acima da palavra. E não é. A palavra ela é a autoridade máxima da igreja. Ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. E quando a Bíblia fala de dons, que no original significa presente, dons não é cargos. A pessoa tem que entender o que é um cargo eclesiástico e o que é o dons, né? Por exemplo, Jesus ele deu dons às pessoas. Ele entregou um dons. Dons não é cargo. Hoje existe uma confusão muito grande no meio do povo evangélico, que eles confundem dons com cargos. Um cargo eclesiástico, um cargo título. O dom é uma coisa. O título eclesiástico dado pela igreja, pela, pela uma diretoria, pelo um corpo formado de homens que, que dá um título para alguém, isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa.
Não é isso? Nós vemos isso. A igreja, na verdade, tem alguns cargos que são desvalorizados, que são colocados baixos, lá embaixo, mas pelo contrário, esses cargos é os cargos que a Bíblia de fato coloca como a autoridade da igreja. Por exemplo, diácono. Você sabia disso? Que diácono é uma autoridade da igreja para funções específicas? Diácono não é dom. Diácono é um cargo. Sabia disso? Diácono é um cargo eclesiástico, que é para cuidar da igreja, que é para funções específicas da igreja, funções sociais da igreja. Portanto, um diácono, ele é um cargo da igreja, não é dom, ele é cargo. O presbítero é um cargo também na igreja. Qual é a função do presbítero? O presbítero é aquele pastor, aquela pessoa que tem muita experiência no evangelho, é um ancião, é uma pessoa velha, um crente de muitos anos, e esse crente ele é separado para ensinar, para aconselhar a igreja. Esses foram os cargos específicos dentro entre aspas, da igreja que eu falo corpo, da igreja local, igreja ambiente, né? Estou falando da igreja espiritual que somos nós, cada um de nós somos uma igreja, e é essa igreja que Cristo vem buscar, não é uma placa, não é uma denominação, não, a igreja que Cristo vem morrer, que morreu por ela, que ressuscitou e que prometeu vir buscá-la, não é a Assembleia de Deus, não é Batista, não é nada disso. Igreja viva, igreja local, é um lugar onde se identifica, chama-se denominação, um lugar denominado a tal coisa. Só isso, igreja é isso, né? Então, é por isso que existe, como existia naquela época, não era igreja tal, era igreja, por exemplo, era uma cidade de São Paulo, então tinha igreja, cidade de São Paulo. É como tem a igreja, por exemplo, a igreja de Filadélfia. O que era Filadélfia? Era um local, era uma cidade que tinha na Ásia. A igreja de Éfeso, é a igreja onde tinha a cidade de Éfeso. Essa igreja era denominada a igreja que estava em Éfeso. Então essa igreja estava lá, tinha esse nome. Então era isso, era nominada isso, a igreja de tal, igreja de tal. Por isso que tem algumas igrejas que falam assim, primeira igreja tal de tal cidade. Então tem isso, né? E as igrejas batistas normalmente tem essa. Primeira igreja batista da cidade tal. Então ela está identificando que aquela igreja é daquela cidade, está naquela cidade. É isso. É denominada somente, mas não é igreja viva, a igreja que Cristo morreu e por ela se sacrificou lá na cruz por ela. Não, não é essa igreja que nós achamos que vamos lá. Não, a igreja é essa igreja, sou eu e você. A partir do momento que de fato nós reconhecemos Jesus, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que nós andamos nos seus estatutos, nos seus mandamentos, seguindo a sua vontade, fazendo a sua vontade e crendo nele de verdade, com fé, que é necessário ter fé. Se não tiver fé, você não crê que Jesus de fato é o Deus encarnado, tá certo? Então é isso. Então as pessoas não devem confundir uma coisa com a outra, para que não haja confusão. Jesus não vem salvar a igreja, Jesus não morreu para salvar a igreja Assembleia, Jesus não morreu para salvar a igreja Batista, Jesus não morreu para salvar a igreja Universal, não, Jesus não morreu por essas igrejas, Jesus morreu por a igreja viva, que é um corpo com muitos membros, com muitas pessoas, numa fé exclusivamente em Cristo. Ele é a figueira e nós somos os seus ramos. Então nós somos os ramos que estamos unidos nessa figueira que é Cristo. Cristo é a principal pedra, né? A pedra angular, a pedra principal, aquela que nós estamos nela, estamos seguindo, estamos firmados nela. É isso que é a nossa fé. Essa é a igreja, certo? Então ele distribuiu, né? Ele distribuiu os dons aos homens. Então ele deu dons. Você sabia que ser pastor é um dom? Pastor não é um cargo, pastor é um dom. Você sabia que são dons ser um apóstolo é um dom. Não existe o apóstolo em si, é um dom. Hoje os homens deram títulos, formalizaram, vamos dizer assim, formalizaram os títulos, mas não é eclesiasticamente, biblicamente, instituído dentro da igreja, que eu falo igreja local, não tem. Na Bíblia a gente não vai achar isso aí, tá? Mas a gente vamos ver que são dons dele, deu dons, ele deu uns para tal, aí você vai ver. Você não pode ler o versículo só, aquele versículo que está isolado lá na frente, que fala assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para... Ali, se você for olhar, ali é dons, não é o cargo, não é o título,
Jesus não está dando título para ninguém ali. Ele tá apenas dando os dons. Ali se reflete aos dons que ele deu. Ele deu uns com dons de apóstolo, de ter chamado o desejo de fazer missão, de abrir uma igreja local, de instituir uma igreja local, né? Um núcleo, seja como for uma célula, como você acha melhor. Então a pessoa tem esse dom, tem essa qualidade, tem essa vontade, tem esse desejo, que é algo que nasce dentro da pessoa. A pessoa tem o dom de pastorear, aquele camarada que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de ensinar, que gosta de estar ali junto, que gosta de ajuntar, de agregar, né, de cuidar. Esse é um dom que Deus coloca no coração da gente. Agora as pessoas chamam, né, denomina a pessoa tal esse nome, e isso te tornou... formalmente se tornou um cargo, mas biblicamente não é cargo, é dom. É isso que a Bíblia diz. Efésios capítulo 4. É só nós lermos o texto, entendemos, interpretarmos, né? Chama-se a unidade da fé. Você pode olhar aqui no capítulo, no 4 primeiro, que aqui está se falando de dons, não é de cargos ministerial. Agora, a igreja que foi se formalizando, fala igrejas denominadas, foram se formando e foram instituindo essas coisas. Mas biblicamente não é cargo. É como eu falei, existem dois cargos que é específica em igreja. A igreja, como eu falo, a igreja local constituiu diácono, presbíteros, cooperadores, aquele que coopera na obra, aquele que faz as coisas para a obra. Mas cargo eclesiástico, como a gente vê por aí, são dons. Biblicamente é dons. Mas ficou bonito, né? As pessoas receberam o título, né? O título. Como padre. Padre é um título, é uma vocação. É algo que ele foi vocacionado àquilo e hoje ele é um pai. Ele é um pai espiritual. É isso. É como um pastor. Um pastor é um pai espiritual. Ou seja, não é um cargo. É uma posição, é um dom, é um chamado para aquilo. Não é isso? É isso que a gente vai entender biblicamente, né? Mas olha o que ele diz aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Efésios capítulo 4. Trata-se de unidade da fé. O que é a unidade da fé? Fé é coisa espiritual, não é coisa física. Fé é algo espiritual. Rogo-vos, pois, o preso, o preso no Senhor, que andeis como é digno na vossa vocação, que foste chamado. Qual é a vocação que você vai fazer? Tem uma vocação. A minha vocação é que eu amo demais, eu tenho amor demais pelas pessoas, eu gosto de estar junto, eu gosto de cuidar. Isso é apacentar. Isso é o chamado, é o dom de apacentar. Você ama, você gosta de apacentar as pessoas. Então, as pessoas podem te chamar de pastor. Pode te chamar de pastor. Como me chamam de pastor? Eu fui separado ao pastorado porque eu tenho um dom de pastorear, eu tenho um dom de cuidar, de zelar, de estar junto. Eu sofro com as pessoas, né? A gente tem essa paixão pelas almas, tudo isso, pela obra, né? Pelas coisas de Deus, o que é sagrado a Deus. A gente tem esses cuidados, a gente ama. Mas isso é dom de Deus. Se isso sair de mim, se acabou. E só ser titulado a uma coisa e não vivê-la, não praticá-la na sua essência, você não é nada mesmo, de fato. Você se torna, de fato, nada. Porque você perdeu a fé, você perdeu a unidade de tudo. Você perdeu o dom que estava em você, a chamada, apaga-se. Então você não é mais nada. Certo? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e para todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Tá vendo? A medida do dom. Então Jesus mediu cada um de nós com esses dons. Dons de quê? Olha o que ele diz assim, ó. Aí ele fala assim: pelo que, subindo ao alto céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dons são esses que ele deu aos homens? Que dons são esses que ele deu aos homens? Vamos lá, para a gente entender. Por isso que a gente tem que entender o contexto todo, para a gente não ficar só naquilo. Ora, isto é, ele subiu o que, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Uma pergunta. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí fala aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta,
outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. É dom. Isso aqui é dom, isso aqui é dom. Veja só. Querendo o aperfeiçoamento. Até que todos nós chegamos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia engana fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. E ele deu os dons para nós. Se ele me deu o dom para eu pastorear, eu tenho que cada vez mais me aperfeiçoar nesse dom. Cada vez mais qualificar esse dom, esse chamado na minha vida, essa vocação. Então, vocação, dom, isso está tudo junto um com o outro. Está tudo juntos. Se eu não tiver o dom de pastorear, eu não consigo viver, eu não vou conseguir ter direção, eu não vou conseguir exercer o meu dom, o meu chamado. Mas quando a gente recebe o dom, a gente sabe, eu tenho um dom de profecia, eu gosto muito de profetizar. Então você vai ser uma pessoa de muita oração, de muita intimidade, de muita busca, de ler muita palavra, para receber as revelações da Bíblia Sagrada, a revelação de Deus na sua vida, para você ter essa intimidade com Deus, para que Deus possa usar você nesse dom de profeta. Que aqui é dons, é profecia, não é você ser um profeta, porque profeta durou até João Batista. Depois de João Batista é dom profético, é o dom de profecia. Mas as filhas de Filipe era profetisa, não, elas tinham elas tinham recebido os dons de profecia, porque elas não eram profetas. Mostra na Bíblia elas profetizando. Mostra na Bíblia alguma mulher sendo profeta, intitulada profeta, porque a Bíblia diz que elas tinham os dons de profecia, elas eram profetisas, elas profetizavam, elas tinham os dons de profetizar, mas elas não exerciam o exercício de profeta, porque não existia mais, era só os dons. Então, qualquer pessoa que recebe um dom de profecia, que o Senhor dá um dom de profecia, as pessoas chamam por aí de profeta, mas na verdade não é, ele tem o dom de profecia, mas ele não é um profeta. Biblicamente ele não pode ser um profeta. Mas aqui não está. Porque aqui está se referindo ao dom, não é a pessoa, não é o cargo, não é a autoridade eclesiástica, não é a pessoa que é um profeta, mas ele tem o dom de profecia. Ou seja, ele é mais. Ele ainda está. O dom que Deus coloca nele, a essência, o Espírito Santo que está nele, revela essa vontade, esse desejo de profetizar. É isso que a gente tem que entender. O apóstolo, eu sou apóstolo, você tem o dom de apostolado. Qual é o dom de apostolado? O dom de ser um apóstolo é aquele desejo de poder fazer missão, de poder implantar núcleos, de poder abrir outras congregações, fazer, né? Esse é o dom de fazer milagres, né? De restaurar, fazer coisas grandes como o apóstolo Paulo fazia e tantos outros apóstolos, abrindo campo, fazendo. É o dom de para ele. Ele não fica entre quatro paredes, ele não consegue. Ele fica como se ele estivesse preso. Então ele tem que ir. Isso. Esses são o desejo. O dom é um desejo que Deus coloca dentro da gente, de fazer algo para a obra, de fazer algo melhor para a obra. Esse é o dom, não é o cargo. Eu não posso fazer porque eu sou pastor, eu tenho obrigação de fazer. Não, eu tenho que ter amor para fazer. Não é obrigação, é amor a exercer. O que eu acho que o Senhor me chamou, me vocacionou. É isso. As pessoas têm que entender isso. Então existe, está surgindo aí tudo quanto é coisa. Mas biblicamente não é isso. Não é o título, não é o rótulo, é o dom, é o chamado. É para aquilo que você se identifica pela palavra que você é. É isso. Né? Por exemplo, bispo. O que é um bispo? Um bispo. O que é um bispo? O bispo é um superintendente, é um pastor, é um líder que tem uma responsabilidade com outros que estão sendo liderados por você. Você tem gente que tem um chamado para liderar, para ser líder, para comandar pessoas, comandar grupos, né? Então a gente vê isso na Bíblia, como Moisés, como sucessores, como o próprio Jesus comandando os seus discípulos. Então Jesus tinha esse chamado de ser um líder
Então é isso, esse é o chamado de um grande líder. Ele é um bispo, ele é o cara que lidera, ele é um cara que tem sabedoria para isso. Então isso são dons, são chamados, são vocações. Né? É isso que a gente tem que entender, o que a Bíblia diz. As pessoas pegam um texto desse e se intitula, se auto coisa porque eles se acham, porque eles se vê de fato, o dom está revelado a ele. Então eles se acham que é isso mesmo. E de fato, às vezes eles são. Mas eles não se conformam só ter se conforma só com o dom que Deus revela a ele, mas ele quer o título, para ele se achar superior aos outros. Infelizmente acontece muito isso. Né? Achando que aqui o dom aqui é superior. Não, os dons são iguais. Dom de profeta, de apóstolo, de pastor, de doutor, de mestre. Né? Isso aqui é um dom para aperfeiçoar em cada qualificação, em cada setor da igreja, em cada departamento ministerial. É para isso. Não é para estar um maior, é para ser igual, é para aperfeiçoar igual, na medida certa que Jesus deu para cada um de nós. É isso. Para haver um acordo, para haver. Não pode haver desacordo, sabe? Porque o Espírito é o mesmo, né? O Espírito é o mesmo, o amor é o mesmo, a fé é a mesma. Não pode, sabe? Não pode existir um desequilíbrio. Então as pessoas têm que entender biblicamente isso. Né? As pessoas têm que entender biblicamente isso aqui que está na Bíblia. Né? Não é porque um tem que ser maior do que o outro. Não, não é isso. Aqui a Bíblia não está dizendo que o apóstolo é maior do que o pastor, não está dizendo que o profeta é maior, não. Porque aqui não é cargo evangelista, aqui não é cargo, aqui é dons. Os dons são iguais. Só que eles são para cada coisa. Eles são feitos. Jesus deu os dons para cada um de nós diferente, para que a gente faça para cada coisa que é necessária ter aquele dom, ter aquela pessoa usada com aquele dom para fazer aquela obra perfeitamente, para ficar uma coisa bem certinha, bem correta. É isso que as pessoas têm que entender. Isso aqui é uma aula de Bíblia. Isso aqui a aula é Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, eu fui separado na igreja e cheguei ao cargo de pastor. Por quê? Porque eu me identifiquei com esse dom. Não é porque eu sou pastor, sou superior a um diácono. Não. Biblicamente eu sou igual a ele na igreja. Biblicamente eu não sou maior do que ele. Quem disse isso? Não. Porque se o espírito que está nele, a medida que está nele, está em mim, como é que eu posso ser maior do que ele? Eu posso ser maior em responsabilidade. Posso ser até maior em representatividade. Mas espiritualmente nós temos a mesma medida. Nós temos o mesmo espírito. Nós temos a mesma fé. Nós temos o mesmo Deus. Então não existe essas coisas. Não existe ninguém superior. Lembra que uma vez os apóstolos estavam questionando quem seria o maior ou o menor lá no reino? Jesus pegou uma criança e deu como exemplo. Quem quiser ser o maior lá, será o menor. E quem for o menor, entre aspas, será o maior lá. Mas Jesus está dizendo que será todo mundo pequeno. Nós seremos pequenos, porque o grande é só ele. É isso, gente. Simples de entender a coisa. Né? A gente vê hoje uma guerra por cargo, por posição dentro da igreja. E não, irmão, maior é o nosso Deus. Deus é grande. Ele é grande. Ele é grandioso. Né? Nós somos apenas seus servos. Dele nos deu os dons. E na hora você pode olhar, tem muita gente que perde o dom que Deus dá. Aí começa a profetizar. Quando você vê uma pessoa que era muito usada por Deus, vivia profetizando, e Deus assinava embaixo, acontecia, e hoje profetiza e nada acontece, porque ele perdeu o dom de profecia. Não é porque ele é um falso profeta, não é porque o dom se afastou dele, saiu dele. E ele ficou oco. Ele perdeu o dom que Deus estava com ele. Acabou-se, é isso que a gente temos que entender. As pessoas precisam aprender Bíblia. As pessoas precisam aprender Bíblia. As pessoas saber que Deus, ele deu os dons para cada um de nós. E para uma função específica. Né? Para cada função, Deus deu um dom. Tá certo? Essa é a live de hoje. Fica com essa palavra. Aprenda com a Bíblia. Né? Aprenda com a Bíblia. Não estou falando de mim mesmo. Estou falando aqui da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe a live. Se possível, deixe o seu like aí.